para gravar, né? A gente começa então com esses videozinhos, comenta sobre eles, depois entra nos slides, porque aí a gente não deixa quem entra na hora perder um tempo, né? Então, muito bem. Deixa eu mudar aqui e colocar para compartilhar aqui. A gente vê esse videozinho junto aqui primeiro, comentar, aí dá tempo do pessoal ir chegando. Muito bem, vamos lá então. Tô carregando aí, beleza. Vou colocar aqui, daqui a pouco a gente comenta. São 2 vídeos curtos. A sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. É ver a vida na perspectiva de Deus. A sabedoria é melhor do que a riqueza. A sabedoria é melhor do que o próprio conhecimento, porque a sabedoria é o uso correto do conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria ela é um resultado do temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, isso é um freio moral na sua vida. Quando você respeita Deus e entende que você vai prestar contas a Deus, esse Deus que ama você, que cuida de você e que providenciou eterna redenção para você, então você procura viver uma vida de obediência. Esse preceito divino do temor de Deus livra você dos excessos, da desobediência, da transgressão, não apenas porque você tem medo das consequências do seu erro, não apenas porque sabe que você vai prestar contas a Deus no dia do juízo, mas pelo fato de você não querer entristecer o Deus que ama você, que criou você, que sustenta e protege você. O temor do Senhor é exatamente este sentimento que você nutre no coração, de que você quer, ao longo da sua vida, honrar a Deus, glorificar a Deus, obedecer a Deus, deleitar-se em Deus, porque Ele é a razão da sua vida. Quando você vive desta maneira, dentro destas balizas, então você alcançou a verdadeira sabedoria. Muito bem, então, né? Pastor Hernandes Dias Santos aí, Hernandes Santos, dando aí uma introdução aí, o que seria sabedoria, né? Aquilo que nós falamos na última aula. Sabedoria é, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? Muito interessante o videozinho que ele fala sobre isso, então, né? Na última aula a gente falou bastante sobre a ideia da sabedoria, e aqui ele traz, né? Qual que é o grande princípio da sabedoria? É, sem dúvida, o temor a Deus, né? Vamos ver o outro videozinho aqui, então, do pastor Augusto Nicodemos agora, né? Que ele vai falar aí sobre a questão da sabedoria humana e o evangelho. Vamos assistir também, porque eu acho bastante pertinente para a questão da sabedoria que a gente estava discutindo. Mostra duas sabedorias. Primeiro, a sabedoria do homem. A sabedoria do homem são todos aqueles esforços que os filósofos, os estudiosos, os pesquisadores faziam para entender o universo
e chegar até o conhecimento de Deus. Ele está se referindo a toda a produção da filosofia grega até o seu momento. E, de fato, a Grécia é o berço da filosofia. Muitos filósofos, gente inteligente, capaz, surgiu na Grécia, tratando das questões fundamentais. Por que que existe alguma coisa em vez de nada? Por que existe alguma coisa em vez de nada? Qual o propósito da existência humana? De onde nós viemos? Existe um Deus? E se ele existe, de que forma nós podemos conhecê-lo? Essas questões todas são abordadas pelos filósofos antigos, desde Platão, passando por Sócrates, Aristóteles, todos eles e outros, não é, tratam dessas questões fundamentais da existência humana. Paulo diz que a sabedoria do mundo, ou seja, a tentativa do mundo de parecer sábia resolvendo esses problemas, nunca levou ninguém a Deus, porque exalta o homem. E aí ele contrasta a sabedoria do homem com a sabedoria de Deus. Qual foi a maior expressão da sabedoria de Deus? Você poderia pensar que Deus poderia revelar o seu imenso poder na criação de todas as coisas, o design que existe nas coisas criadas, o seu propósito maravilhoso com a providência. Não. Paulo diz que a sabedoria de Deus se resume à pregação da cruz. Foi ali que Deus mostrou a sua sabedoria. O ápice da sabedoria de Deus é Cristo crucificado, é a pregação da cruz. E ele vai dizer que é loucura para o mundo. O mundo não entende. É como se Paulo dissesse: então por que vocês, coríntios, estão tão afeiçoados ou estão tão exaltando os homens? Os melhores de nós não conseguem ter a resposta para todas estas coisas. O caminho de Deus, a sabedoria de Deus é a cruz. Ele começa então no verso 18, dizendo, ou fazendo essa declaração: a palavra da cruz, ou seja, a pregação de que Deus salva pecadores mediante a crucificação de Jesus de Nazaré, que é o seu filho. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, e era mesmo. Para os gregos era loucura a ideia de que Deus tinha se tornado carne, que Deus tinha se feito homem. Os gregos eram dualistas, eles acreditavam na separação entre matéria e espírito. O mundo espiritual que estava no andar de cima, isso é uma ideia neoplatônica, o mundo espiritual que estava no andar de cima era o mundo das ideias, o mundo da perfeição, e o mundo material era o reflexo imperfeito desse conceito ideal. Por exemplo, essa caneca aqui é o reflexo imperfeito do conceito de caneca que é perfeito, que existe no mundo espiritual. Portanto, o mundo material é um reflexo, é imperfeito e intrinsecamente mau e pecaminoso. Como é que Deus, que habita no mundo espiritual, tomaria sobre si um corpo humano, se tornaria carne, morreria numa cruz e ressuscitaria ao terceiro dia? Então, para os gregos, o evangelho, a cruz era absolutamente loucura. Absolutamente loucura. É loucura para os que se perdem, diz Paulo. Mas aí ele termina o verso 18 dizendo: mas para nós que estamos sendo salvos, porque é isso que literalmente está no grego, né? Nossa tradução diz, nós que somos salvos. No grego é, nós que estamos sendo salvos, porque a salvação é um processo. Ela começa com você crendo em Jesus, é perdoado, recebido e justificado, e Deus agora começa a livrar você do poder do pecado, né? Primeiro ele livra você da culpa, você vai para o céu, mas agora ele vai livrar você do domínio do pecado, e na ressurreição vai livrar você da presença do pecado. Então, nesse sentido, a salvação é um processo. Por isso que ele diz, nós que estamos sendo salvos, para nós, é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Aí ele cita aqui, no verso 19, Isaías 29:14, quando o profeta disse, Deus falando pelo profeta diz, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Deus já tinha dito, já tinha passado um juízo sobre a tentativa dos homens de responder às grandes questões a partir de um raciocínio onde Deus não está presente, que era exatamente a sabedoria humana, tentar responder estas perguntas sem levar Deus em conta. Deus diz, eu vou aniquilar esse pensamento, eu vou confundir essas pessoas, elas vão rodar e não vão chegar em lugar nenhum. Aí Paulo pergunta no verso 20, onde está o sábio? Onde estão as respostas?
que eles deram para essas questões? Onde está o escriba? Uma referência à sabedoria judaica, sem o conhecimento de Deus. Onde está o inquiridor desse século? Ou seja, onde está o pesquisador, o cientista com bolsa da CAPES, com PhD, DDD, ODD, TNT, todos esses títulos aí? Onde é que está? Cadê as respostas? Onde é que eles estão trazendo o conhecimento de Deus? Final do verso 20, porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Por mais que eles tentem, isso é verdade até o dia de hoje, eles não conseguem trazer. Aí o que é que Deus fez? Ou seja, uma vez que o homem abandonou o conhecimento de Deus e tentou achar Deus pelo seu próprio conhecimento, caindo em loucura, verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, ou seja, é impossível para quem não recebe a revelação escrita e o Evangelho, é impossível para quem não recebe o Evangelho conhecer a Deus. Eles tentam, traçam teorias, evolucionismo, o mundo surgiu do Big Bang, eles traçam teorias, é impossível chegar ao conhecimento de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui você tem Deus dizendo qual é o método que Ele santificou e estabeleceu para a salvação de pecadores. É a pregação. Não tem substituto. Não tem. Pregação não tem substituto. É o método que Deus usa para salvar os que creem. Eu sei que pela pressão do mundo de hoje, a gente é tentado, até pela pressão de números, de encher a igreja com métodos e uma série de outras coisas. Eu creio que nós podemos fazer isso, mas só tem uma coisa que vai salvar a sua audiência, aquelas pessoas que você trouxe para a igreja, é a pregação da cruz de Cristo. Esse é o método divinamente apontado por Deus e não há outro, não há substituto. Não há substituto. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui Paulo contrasta duas. Muito bem, então, né? É bem explicado aí para ele a questão da sabedoria, né? Sabedoria sem Deus não é nada, e nós só podemos alcançar a verdadeira sabedoria através da palavra de Deus, né? Não existe sabedoria humana, por mais forte que ela seja, que consegue explicar Deus, que consegue explicar todas as coisas, né? Só através da pregação da palavra, segundo o próprio apóstolo Paulo, é que nós conseguimos conhecer a Deus e aí, por conseguinte, conhecer as sabedorias desse mundo, né? Conhecer a sabedoria de Deus, né? A sabedoria que Deus usou para criar todas as coisas e aquela sabedoria que Ele nos dá à medida que nós o conhecemos. Então, você quer ser sábio, você lê a Bíblia, você aprenda com Deus, você aprenda a forma como Jesus falava, a forma como Jesus repreendia as pessoas, né? A maneira que ele pregava, e se você usar isso, você vai ser cada vez mais uma pessoa sábia. E a sabedoria, como a gente tem visto, ela é essencial, né? Tanto para a vida de um pastor, quanto para a vida de um pai de família, quanto para a vida de um trabalhador. É muito importante que nós tenhamos sabedoria. E sabedoria, como a gente também está vendo, é um dom de Deus. Como é que eu adquiro essa sabedoria de Deus também, André? Através da busca da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, né? E aí, cada vez mais, quanto nós procuramos a Deus, mais Ele nos enche dessa sabedoria que vem dos céus, né? Então, é um dom de Deus muito bom. Então, vamos recapitulando, a gente parou nesse slide, né? Então, lá, é o dom espiritual de dizer a palavra certa, na hora certa e para a pessoa certa, o que a gente focou bastante, os 3 pilares, né? Não basta dizer a palavra certa, existe a hora certa e para a pessoa certa, né? Se algum dos pilares estiver errado, não funciona. Igual a gente falou, às vezes a palavra é certa, mas a hora é errada para a pessoa certa. Não vai adiantar, não vai frutificar. Às vezes a palavra é certa, a hora é certa, mas você está com as pessoas erradas. Você se envolveu ali com as pessoas erradas, ou você não está onde Deus mandou. Também não vai dar certo. Ou você está na hora certa, com a pessoa certa, com a palavra errada, também não adianta. Então, o dom espiritual da sabedoria é falar a palavra certa, na hora certa, para a pessoa certa. Eu vou adquirir esse dom
conforme eu leio a Bíblia, conforme eu busco a Deus, né? E quanto mais eu me encho de Deus, mais eu me encho de sabedoria, verdadeira sabedoria, né? Então, você já experimentou isso, né? A capacidade de defender o evangelho, por exemplo, né? Ter as palavras prudentes para esclarecer os novos na fé. Então, às vezes, você já se viu nesse dom de sabedoria, né? Você estava numa determinada situação e você ali parece que de uma forma ali que você não é muito acostumado, você conseguiu explicar para uma pessoa, defender o evangelho frente a várias outras pessoas, seja porque o evangelho estava sofrendo ali uma acusação, ou porque estava sendo desacreditado, né? Você já deve ter passado por uma experiência assim, ou mesmo a experiência de explicar o evangelho para o novo convertido, né? Para explicar a fé, esclarecer a fé para quem está entrando na igreja agora, né? Explicando para ele como é bom viver uma vida com Deus, como é prazeroso, né? Andar segundo os princípios de Deus, e isso você para depois e pensa e fala, nossa, mas eu nem sabia que eu tinha essa capacidade, né, de explicar tão bem assim para a pessoa, ou de defender o evangelho dessa maneira tão didática, dessa maneira tão prudente. Eu não tenho esse dom, né? Deus me deu esse dom aqui, eu não tenho essa capacidade humanamente falando, dom de Deus. Vocês já experimentaram isso? Alguém aí já experimentou uma situação como essa? Que deu o dom da sabedoria, entrou em você ali naquele momento, ou você foi cheio do dom da sabedoria, conseguiu fazer alguma coisa que normalmente com suas capacidades humanas você não conseguiria? Alguém? Não? Certo. Se você nunca passou por um momento desse, ore para Deus te abençoar, né? Não existe, não dou conta de pregar, não dou conta de ministrar, não dou conta de defender o evangelho. Você pode, por suas habilidades humanas, não conseguir. Mas isso às vezes é até uma oportunidade de Deus estar te fazendo aprender a ser usado por Ele, né? A deixar Ele agir, porque querendo ou não, um fardo que às vezes uma pessoa que é muito letrada, ou que é muito inteligente, ou que tem facilidade para falar em público, às vezes ela não depende tanto de Deus, né? Ela se acha superior, ou ela acha que vai dar conta, né? E acaba que ela simplesmente não busca a Deus ali, não busca se esclarecer com Deus, né? E aí, às vezes, ela não traz uma palavra assim que é de sabedoria, ou seja, a palavra certa na hora certa para a pessoa certa. Então, não ache ruim se você não tem essa capacidade natural de defender algo ou de explicar com clareza, ou mesmo de pregar, de explicar. Se você não tem esse dom pessoal, né, se você não desenvolveu isso ao longo da sua vida, você tem a oportunidade de buscar Deus de todo o coração, né? De mergulhar na palavra e o Espírito Santo te encher de sabedoria nos momentos certos, para que você, de uma maneira sobrenatural, use a palavra certa na hora certa para as pessoas certas, certo? Então, busque esse dom. Se você acha que você não dá conta de pregar, não dá conta de ministrar na cela, ou pregar para um novo convertido, ou dar uma aula na escola bíblica, né? Ou defender o evangelho quando alguém ataca, é uma oportunidade que você tem de deixar o Espírito Santo agir, porque não existe ninguém mais inteligente que o Espírito Santo, né? Então, às vezes, vai ter uma pessoa ali extremamente letrada, extremamente estudada na sabedoria humana, mas como o próprio pastor estava falando no vídeo ali anterior, a verdadeira sabedoria vem de Deus, né? Então, se você deixar Deus usar você, vai ser melhor do que se você já tivesse nascido com esse dom. É lógico, né? Se a pessoa já tem o dom e ela ainda se aprofunda na palavra, busca a Deus, né? Meditar e vira esses caras da vida aí, esses Augusto Nicodemo, né? Esses Hernandes San, Hernandes Dias Lopes, esses caras aí que tem, né? Que fazem, acabam fazendo até uma fama, né? Mas se você não tem essa habilidade natural, é uma oportunidade que você está tendo de se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Ou na próxima vez que você ser desafiado ou se encontrar numa situação
onde você tem que pregar o evangelho, que você tem que ministrar numa cela, ministrar na igreja, dar uma aula, né? Seja o que for, defender o evangelho. Quando isso acontecer, não recue, né? Peça que Deus te capacite e vá, porque Deus não vai te deixar passar vergonha se o seu coração estiver realmente voltado para Ele. Então isso é muito interessante, né? Às vezes, dependendo da pessoa, esses dons de fala, essa capacidade, né, de defender, de dialogar, né, de ter uma boa eloquência, pode ser até um fardo, né, para a pessoa deixar Deus de fato usá-la, né, porque ela vai achar que ela não precisa, né, e aí, então é muito importante que, independente se você tem habilidade ou não, você deixa o Espírito Santo agir e fazer na sua vida, que aí você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Então, sabedoria é um dom, certo? Busque esse dom através da palavra, através da oração que Deus vai te dar, certo? Tudo bem. Geralmente esse dom, ele acompanha o pastor, né? Eu deveria acompanhar o pastor, uma pessoa que se predispõe a ser pastor ou que aceita o cargo de pastor, né? Ela tem que buscar o dom da sabedoria de noite e de dia, né? O tempo todo buscando a sabedoria, porque num cargo como esse, né, a todo momento aparecem situações novas, aparecem desafios, dificuldades, e você precisa, né, lidar com eles. Então, o pastor, se um dia você pretende ser pastor, ou sabe, né, você já está no caminho para isso, você precisa buscar o dom da sabedoria mais do que qualquer um, porque um pastor que não é sábio, ele não vai prosperar no reino de Deus, né? A igreja dele não vai prosperar, porque toda vez que tiver um problema, toda vez que tiver uma situação que requer ali a sabedoria, como ele não buscou esse dom, como ele não tem, às vezes ele vai agir de forma precipitada, às vezes ele vai se exaltar, às vezes ele vai falar o que não devia, para quem não devia, na hora incorreta, né? Então é muito importante que o pastor ele saiba, né? Através da sabedoria, falar a coisa certa no momento certo, para a pessoa certa. Isso é um dom que precisa ser buscado. Expressa claramente a defesa do evangelho, né? Deixa eu te falar um negócio, para defender o evangelho de Deus, meu amigo, para defender a vida que Cristo manda nós seguirmos, para defender a ideia de que Deus criou todas as coisas, é fundamental você ter sabedoria, né? Porque senão você não vai conseguir, só com a sabedoria humana, defender essas questões. Ali, o videozinho do Augusto Nicodemos é muito bom em relação a isso, né? Ele deixa bem claro ali, ele fala, olha, os homens tentaram, através da sabedoria humana, tentar explicar Deus e as coisas de Deus, mas eles não conseguiram, né? A única forma de explicar, de esclarecer, de defender o evangelho é através do dom do Espírito Santo da sabedoria, através da leitura da palavra e da busca de Deus, para que ele te dê sabedoria. Então, se você tentar usar só argumentos humanos, sabedoria humana, você não vai conseguir defender o evangelho, né? Você precisa, desde já, buscar essa dependência de Deus para que ele te capacite nessa defesa, né? E, hora ou outra, você vai acabar se deparando com uma situação dessa. Agora, ser apologista vai além, né? É esclarecer também questões controversas, né? Então, se você quer ser um apologeta, né? A gente já estudou muito aí matéria de apologética. Se você quer ser um apologética, você precisa ir além da simplesmente buscar a sabedoria de Deus através da leitura ou através da oração. Você precisa também saber esclarecer questões controversas, ou seja, você precisa estudar também, né? Através, lógico, da sabedoria de Deus, dependendo de Deus, também que dele que vem todas as coisas, você também precisa se esclarecer, né? Você precisa buscar discernimento para que você consiga responder questões controversas, certo? Aí tem 2 versículos para a gente dar uma olhadinha, Tiago 5,6, deixa eu abrir ele aqui, Tiago 5,6. Tiago 5,6 diz o seguinte, ó. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistente. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agrícola aguarda que a terra produza a preciosa colheita,
como espera com paciência até virem as chuvas do outono e do inverno. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração. Então, primeira coisa que eu estou falando, vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então, a coisa que tem que ser bem voltada aqui para a questão da sabedoria é saber que nem sempre a condenação é algo que você deve fazer, porque a condenação vem de Deus. É lógico que a gente tem que ter repreensão, né? Se alguém está em pecado, se alguém está fazendo alguma coisa errada, o pastor não pode fazer vista grossa, mas ao mesmo tempo não é papel dele sair condenando, né, e matando aqui, entre aspas, o justo, ou mesmo alguém da igreja, simplesmente por falta de sabedoria, né? Então a sabedoria é o que vai nos ajudar a esclarecer questões duvidosas, rixas dentro da igreja, isso através de sabedoria você alcança. E o outro aí, Provérbios 8:1. Vamos ver lá. Provérbios 8:1. A sabedoria está chamando, o discernimento ergue a sua voz. Então a sabedoria nos chama, né? O discernimento, ele está ao nosso alcance. Agora depende de nós, né? Buscarmos essa sabedoria de Deus ou não. Ela está disponível, conforme o próprio autor de Provérbios deixa claro para nós. O Provérbio 18:1 também traz algo interessante, né? Ele fala que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sabedoria, ou contra a verdadeira sabedoria. Então é muito interessante, você não pode se isolar também, né? Uma forma de ter sabedoria, de buscar sabedoria, é andar junto, né? Ter comunhão com os irmãos, porque às vezes você aprende uma coisa que você não sabia, aquela pessoa também aprende algo com você que ela não sabia. Por isso que você tem que buscar andar com pessoas também, né? Não excluir as pessoas que você já anda, mas buscar com pessoas que têm conhecimento, né? Que vão, quem sabe, te mandar um artigo teológico, né? Que vão desafiar você ou debater com você alguma questão interessante da Bíblia, né? Que isso vai te buscar, vai te fazer buscar sabedoria, né? Vai te tirar da sua zona de conforto. Então, se você conhece pessoas assim, comece a andar com essas pessoas, comece a dialogar com essas pessoas. Você pode ter certeza que quando você busca a companhia de outras pessoas, você cresce em sabedoria também, né? Andar acompanhado é ter sabedoria. A Bíblia está cheia de versículos em relação a isso. Outro dom que a gente também pode ter, né? É o de ensino. Vem de didascalia, ou ensinamento, doutrina. Transmitir com clareza as verdades bíblicas e é convincente. Então, quem tem o dom do ensino é aquele que consegue, com clareza, trazer ali o esclarecimento das verdades bíblicas para as pessoas. Isso é um dom, tá, gente? Tem gente que não tem o dom de ensino, não adianta. Né? Chovendo molhado, né? Às vezes Deus quer te usar para outra coisa, ou Deus tem um outro plano para essa pessoa, né? Lógico, se você estiver muito forte no coração, você pode pedir a Deus, mas a gente não pode simplesmente deixar algumas coisas de lado, né? O dom do ensino é um dom, né? E você pode ter esse dom, mas às vezes ele está guardado, às vezes você não usa, você tem vergonha, né? Mas o dom de ensino, ele é muito interessante, né? E ele é aquela pessoa que consegue transmitir com clareza as verdades bíblicas. A gente tem que lembrar que Deus não escolheu só um ministério, né? Tem o pastor, tem o apóstolo, tem o mestre, né? Então, você pode ser que se encontre em um outro lugar desse. Tem pastores que são péssimos na questão de ensino. Como assim? Como é que um pastor pode ser péssimo? Pode, ué. Às vezes ele é muito bom para dar uma palavra, uma pregação, toca no coração das pessoas, mas se ele for dar uma escola bíblica ali, ficar 2 horas, né, trazer questões técnicas, as pessoas não aguentam, né? Então, e às vezes tem um irmãozinho, né, que é fera na questão de ensino, na questão didática, ninguém perde a aula dele na escola bíblica, né? Mas ele não tem sabedoria para ser pastor, para lidar com, né, as questões de aconselhamento, por exemplo, né? Então é diferente, né? Quem sabe Deus te deu um dom de aconselhamento, Deus cuidar de pessoas, mas não te deu o dom de ensino, ou te deu o dom de ensino
mas não te deu o dom do aconselhamento, né? O que a gente não pode é querer ser o Superman e achar que a gente tem todos os dons e pronto, né? De fato, tem algumas pessoas que têm mais dons que outros, né? Eu fico vendo meu pai, é até bom, né? Que a gente ajuda a gente a crescer, né? Quando a gente olha para meu pai, ele é um bom pastor, né? Ele dá bons conselhos, ele tem uma boa pregação, as pessoas gostam de vir pregar. Ele também é um excelente professor, né? Ele também tem o dom de ensino, muito bom. Então é lógico, vez ou outra saem uns caras assim, né? Que é bom em quase tudo, né? Mas tem defeitos também, tem questões que, né, falta. Às vezes não é tão sábio quanto outros, por exemplo, né? Então, ou é mais sábio que os outros, falta em alguma coisa. Então, todos nós podemos buscar. É lógico que tem pessoas, como eu acabei de citar, que tem mais, né? Mais agraciado por Deus aí nos dons, né? Mas também não tem todos os dons, né? Aí você também pode ser assim, às vezes você tem um dom, mas não tem outro dom. É importante que você, descobrindo o seu dom, você foque nele para que ele se torne cada vez mais lapidado, né? Porque é uma, metaforicamente falando, uma pedra preciosa que Deus está te colocando na sua mão, né? E aí tem que ver se você vai lapidar ou não. Depende de você. Mas quem tem esse dom? Mestres, doutores, né? Quem tem esse dom? Primeiro que a gente tem que saber distinguir, né? Às vezes o cara ele é um excelente professor em relação às questões humanas, né? Mas ele não é muito bom para explicar as questões de Deus. Existe isso, professor? Existe, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que é um excelente professor de biologia. É muito bom mesmo, ele explica assim, você entende, tal, legal a aula dele. Mas se você dar uma Bíblia para ele, pedir para ele dar uma aula bíblica, o trem não vai, né? A coisa não vai. Tem um dom muito mais humano de dar uma aula do que um dom que vem de Deus, né? E tem diferença nisso, senhor? Tem diferença nisso, né? Às vezes você tem um dom muito bom de dar uma aula na escola bíblica, você dá aula ali, todo mundo gosta, presta atenção, mas se te jogar, meu amigo, no ensino médio da vida, no 9º ano, você fica louco, né? Você não dá conta de explicar nada ali para os meninos, não dá conta de dar aula, não dá conta de ter o controle da aula, né? Então, existe o dom da didática, do ensino humano, né? Aquele que nasce com a pessoa, e existe esse dom de ensino da palavra, tá? Que é a pessoa que consegue dar aquele exemplo, assim, consegue atrair a atenção das pessoas, consegue ensinar com clareza. Então, é diferente, tá? Não ache que, eu já tentei dar aula, né, de biologia, já tentei, André, dar aula de matemática, e eu não dou conta. Às vezes você não dá conta mesmo dessas aulas de matérias aí da sabedoria humana, mas quem sabe na hora de explicar Deus, a doutrina de Deus, o evangelho, né, as cartas, você se destaca, né? Você consegue explicar assim, prender atenção. Então, né, não fique achando que é simplesmente uma questão só dos doutores da lei, né? Ou só quem é um professor, só quem tem pós-graduação e tal. Então, a gente sabe que não é isso, que, por exemplo, vocês já tiveram aula aí com professores doutores, né? Que às vezes não tem a mesma habilidade de ensinar do que um professor especialista, né? Meu pai, por exemplo, era especialista, só não tinha mestrado, não tinha nada, né? E às vezes tem professores que são doutores que a gente não aguenta assistir a aula deles, né? Então é uma questão de dom, né? Ensinar as questões de Deus são questões que são de dons, né? Então isso é muito interessante. Muito bem. E por que é tão importante esse dom? Olha lá, ó. Primeiro porque ele vai ajudar as pessoas a ter firmeza doutrinária, né? É importante que na sua igreja, amanhã ou depois, se Deus te abençoar a fundar uma igreja, que exista alguém que, se não for você, que tenha esse dom do ensino, né? Porque é muito importante na igreja que haja um ensino bíblico aprofundado para aqueles que já são membros, né? Estou dizendo aí de uma escola de líderes, escola de vencedores, uma escola dominical, até outras nomenclaturas, já tem tanta nomenclatura que eu não sei mais, mas que tragam uma firmeza doutrinária, né? Então é importante ter essas pessoas com esse dom da educação. Se não for você, que exista alguém assim, né? Meu pai, às vezes, ele passa dificuldades com isso lá na igreja, né? Que às vezes ele não consegue ali formar uma boa turma de escola de líderes, ou ele tem que ficar dando aula na escola de líder e ir fazendo as outras coisas da igreja, né?
Agora ele até começou um curso de aprofundamento bíblico lá pro pessoal, né? Porque às vezes falta esse tipo de pessoa lá e fica me cobrando, né? Mas eu tô em Uberlândia, então é mais difícil. Agora eu tô indo no final de semana para ajudar com relação aos cultos online lá, né? Mas é uma questão que às vezes pode faltar. Numa igreja de 600 pessoas, às vezes não tem pessoas com dons, né, de ensino. Então, se você vê que isso falta na sua igreja, quem sabe uma oportunidade que Deus está te dando para que você se desenvolva nesse dom do ensino, né? Você se aprofunde nele e vá além, né? Consiga ensinar as pessoas ali as doutrinas de Deus, trazendo uma firmeza doutrinária para a igreja, para que não haja complôs dentro da igreja, para que não haja dissonância em relação à doutrina, né? Para que não haja confusão. Quando a igreja tem uma firmeza doutrinária, quando as coisas são bem explicadas, as coisas fluem muito melhor dentro da igreja. Paulo tinha esse dom. É uma das causas das igrejas da época serem tão fortes, né? Então Paulo tinha o dom de ensino, isso é óbvio, né? O cara saía andando e fundando igreja, meu irmão. Se você não for muito bom para explicar as coisas, né? E não adianta. E também você não pode se frustrar, porque você lembra como Paulo, né? Às vezes ele explicava e depois ele tinha que ficar mandando carta. Por que eu tinha que ficar mandando carta? Porque às vezes, mesmo depois de ter explicado, as pessoas não entendiam, né? E a gente tinha que mandar uma carta ali, né, trazendo um discernimento. Então, Paulo tinha esse dom didático fantástico, né? Paulo era um cara que conseguia ficar falando em 6 horas e a gente assistiria 6 horas ali, né? Poderíamos até ficar um pouco cansados, mas estaríamos presos ali, estaremos com atenção durante as 6 horas. Então, Paulo tinha esse dom. Vamos ver o que fala lá em 1 Timóteo 2,7, para a gente entender um pouco desse dom de Paulo. Ó, 1 Timóteo 2,7 diz o seguinte: ó, para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Presta atenção então que aqui nesse versículo de Timóteo, quando ele usa a palavra doutor aqui, ele está querendo dizer que é um mestre, é aquele que ensina, né? Então, doutor dos gentios na fé e na verdade. Então, e outra coisa que é interessante é que ele não está falando assim, ó, eu tenho o dom de doutor, ou eu sou um doutor da lei. Ele não está falando isso, ele está falando, ó, para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído, ou seja, foi um dom que Deus me deu, Deus me constituiu pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então você pode, meu, depois ser um pastor que tem o dom de pregador, de apóstolo, de fundar igrejas e até mesmo de doutor, ou seja, de levar os gentios à fé na verdade, que não falou só fé, falou na fé e na verdade, porque às vezes uma pessoa entrar na fé, uma pessoa se converter, é fácil. Agora, para ela permanecer na igreja, para ela ficar firme, ela precisa entender a doutrina de Deus, ela precisa entender as verdades bíblicas, e aquilo precisa entrar de fato no coração dela, porque senão vai ser só uma chama rápida que se apaga rapidamente. Então, imagine o novo cristão como uma lareira, né? Se você ali, o primeiro impacto, a primeira vez que ele vai na igreja, como se você colocasse ali uma madeira e colocasse álcool ali, acendesse, o negócio pega fogo de uma vez, né? Mas se não tiver um ensino, se não tiver a verdade, se não tiver uma educação para a pessoa entender a doutrina e os princípios da igreja e da fé, aquele fogo rapidamente ele vai se apagar, né? Agora, se você vai ali colocando a lenha, né? Toda hora ali você coloca uma lenha, né? Um ensino, né? Um princípio bíblico, né? As doutrinas da igreja, as doutrinas da fé, cada um é uma lenha que você vai colocando ali, e aquele fogo então nunca se apaga, né? Porque aí depois a pessoa mesmo vai aprender, né? A buscar em Deus, a buscar na palavra, a buscar na oração, a continuar colocando lenha nessa fogueira, né? Mas no começo, principalmente, é importante que nós coloquemos essa lenha, né? Através do ensino, através ali, né? Do ensino das verdades bíblicas, dos princípios da Bíblia, das doutrinas da igreja. E aí depois que a pessoa aprende isso, aí ela consegue, por conta própria, manter o fogo, né? Na oração, na leitura da Bíblia, na busca do Espírito Santo.
Mas se no começo você não ajudar, esse fogo ele se apaga. Então, eu achei muito interessante que essa analogia que acabou de surgir na minha cabeça, porque eu lembrei aqui do frio, né? Vocês devem estar me vendo. Quem estava no começo aí, pelo menos me viu na câmera aí. Tô de blusa, né? Que é algo bem raro. Então, o friozinho chegando aí, né? Eu lembrei nessa questão da lareira aí, né? De fato, na fé também é assim, né? E as pessoas passam por momentos de frieza igual agora, né, meu irmão? Né? Só que espiritualmente falando, se você não ajudar colocando lenha nessa fogueira, ensinando as verdades bíblicas, né? Esse fogo apaga rapidinho, viu? Então, você é responsável por isso e principalmente se Deus te constituir como um doutor no sentido de educação. Ah, vou espirrar aqui. Bom, dar aula online é que se a gente for espirrar, a gente muta o microfone aqui, né? Respira e volta. Muito bem, continuando aqui. Será que havia doutores em Antioquia? Atos 13:1. Vamos ver o que está falando lá? Atos 13:1. Atos 13:1 diz o seguinte, ó. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha quanto que a igreja de Antioquia ela era abençoada, né? Ela tinha ali Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes o tetrarca, e o próprio Saulo, né? Depois chamado de Paulo. Então era uma igreja que estava cheia de profetas e de mestres, ou seja, doutores de educação em Antioquia, né? Muito interessante, né? Outros caras daquela região também, né? Agora ali, quando a gente vê doutores, mas aqui, doutores da sabedoria humana, né? Aqui, ó, Tales de Mileto, da cidade de Mileto, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Zenon, todos eles tinham uma sabedoria, mas uma sabedoria humana, né? Olha aqui a frase do Jean-Jacques Rousseau, um dos contratualistas, olha lá. O homem é bom por natureza, a sociedade que o corrompe, né? Então, a frase até do Jean-Jacques Rousseau, se você estudar os contratualistas, você vai entender ele um pouco melhor, mas a ideia dele, o homem, ele nasce bom e a sociedade que o corrompe. O que a gente pode tirar de verdade isso aqui é que, de fato, a vida na sociedade, principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia, é altamente corruptível, né? As pessoas elas vão se afastando cada vez mais das verdades de Deus, né? E buscando as sabedorias humanas. Depende de nós, então, buscarmos a sabedoria de Deus e ensinarmos as pessoas a também buscar essa sabedoria de Deus, porque existem doutores da natureza, doutores humanos, como a gente está vendo aqui, da sabedoria humana, mas nós podemos sim ser doutores, não por título ou por reconhecimento de faculdades, etc., mas doutores, né, capacitados por Deus, escolhidos por Deus para ensinar os novos na fé, o caminho da doutrina de Deus, para que eles possam se firmar. Então, isso é o dom da educação. Tem também o da exortação, né? Tem divergências, uns afirmam que é corrigir e outros afirmam que é instruir, né? Exortar, outros estão dizendo que exortar significa alegrar, né? Outros é a capacidade dada por Deus para ministrar a palavra de conforto e ânimo. Então, o pastor Humberto que gosta de falar que exortar é animar, né? É fazer com que a pessoa mude. Mas eu entendo essa interpretação da seguinte forma: se você vai exortar alguém, se você vai chamar a atenção de alguém ou corrigir alguém, que você faça isso de uma maneira que vá trazer, ao mesmo tempo que o ensinamento, um conforto, um ânimo para que essa pessoa mude de vida, né? A pessoa não pode sair de um momento de exortação ali com raiva de você, eu quero que você morra, né? Eu queria nunca mais voltar na igreja. Eu tenho que sair do momento de exortação, entendendo que ela está errada, mas entendendo que Deus ama a vida dela, né? Que a igreja ama a vida dela e que a igreja está ali para ajudar ela a superar qualquer coisa, a vencer qualquer pecado. Então eu entendo essa questão da exortação dessa maneira, né? Então, é lógico,
tem divergência em relação ao que significa exortação, mas acho que a melhor maneira da gente entender o dom de exortar alguém é corrigir e instruir de uma maneira que vá trazer conforto e ânimo para a vida da pessoa, certo? Não tem que deixar de falar a verdade, não tem que deixar de puxar a orelha no que for necessário, mas ao mesmo tempo não com o intuito de rebaixar aquela pessoa ou com o intuito de fazer com que aquela pessoa se sinta menosprezada ou que aquela pessoa se sinta, né, destoada. Mas exortar a pessoa de uma forma que faça ela se sentir parte do grupo, que o grupo perde quando ela está errada, que o grupo sente quando ela está errada e que o grupo precisa dela, que o corpo de Cristo precisa dela, porque isso traz conforto e traz ânimo, né? A gente pode simular aqui uma questão, por exemplo, imagina que o irmão, né, ele... vamos imaginar aí um erro que o irmão teve. O irmão deixou de ir na igreja, não estava indo, né? Tava faltando muito culto, às vezes alguém viu ele num show, ou, né, fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Viu ele no show, né? No show do, sei lá, qualquer pessoa aí. Veio aí, a pessoa foi no show. Aí chega no ouvido do pastor. Eu sei o que é questão de sabedoria, porque eu já tive amigo que foi em show, aí o pastor deles, não é meu pai não, mas meu pai também não tem muita sabedoria pra isso não. Mas aí o pastor deles lá chegou e acabou com eles, meu irmão. Eles nunca mais voltou na igreja, tá? Mas assim, acabou com eles, né? Literalmente, né? Lavou a alma ali, ou quiseram uma vergonha e tudo mais. E é o que falta, né? Às vezes a sabedoria. Mas a questão da exortação, então, é chegar numa pessoa dessa, por exemplo, e falar, oh, meu irmão, né? Nós ficamos muito chateados, né? Nós chegamos uma notícia para nós aqui, primeiro a gente quer confirmar se é verdade, né? Que você estava em tal lugar, no show de tal pessoa, né? A gente tá sentindo sua falta aqui na igreja, né? O que tá acontecendo com você, meu irmão? Né? Você não tá conseguindo ser cheio de Deus, ou só a presença de Deus não tá sendo suficiente, né? Você tá precisando buscar no mundo o ânimo, né? Você tá se sentindo depressivo. O que foi? O que tá acontecendo, meu irmão? Escutar a pessoa, né? Ver o que ela tem para falar, que às vezes tem pastor que não deixa nem a pessoa falar, né? Não deixa nem a pessoa se expressar. Mas escutar a pessoa, o que, que ela tem para falar, o que, que ela, né, o que está passando na vida dela, e depois, né, instruir que a pessoa fala, meu irmão, então, né? Às vezes é importante você não tomar ceia esse mês, quem sabe, mas nós precisamos de você aqui conosco, né? Você é muito importante para nós, né? Nós não podemos perder você. Você é uma pessoa que tem o dom do ensino, ou você é uma pessoa que tem o dom do falar em línguas, né? Você é uma pessoa muito importante para nós, né? As pessoas estão sentindo sua falta, seus amigos estão aqui na igreja, né? Nós oramos por você, nós estávamos orando pela sua vida, né? Esse tipo de atitude não é boa. Imagina acontece uma coisa, né, com você amanhã ou depois. Qual destino será que sua alma teria, né, meu irmão? Então, nós precisamos ter você de volta, nós precisamos de você conosco, 100%. Você faz falta no corpo de Cristo, você é parte do corpo, né? Ou seja, é corrigir a pessoa, né? Não é passar a mão na cabeça dela, destruir ela, mas que ela possa sair de uma exortação se sentindo aí animada a mudar de vida, né? E tendo o conforto da palavra de Deus para que qualquer coisa ruim que tenha entrado no coração dela, na mente dela, possa sair, certo? Então, quando falo de exortação, não existe exortação sem sabedoria também, né? Porque sem sabedoria, a exortação vira simplesmente uma humilhação ou uma repreensão que não vai trazer melhora. Uma repreensão que não vai trazer melhora é fútil, né? Inútil. Então, a exortação também é um dom que tem que andar com sabedoria. Mas depois tem que exortar alguém, seja seu filho, seja um membro da sua célula, um membro da sua igreja, tenha em relação a esses três pilares da exortação: corrigir, instruir e trazer um ânimo para que a pessoa possa, de fato, mudar de vida, certo? Muito bem. E por último, contribuição, né? Contribuição também é um dom, né? Vem da palavra, ó, metadidomi, passar uma parte a outra pessoa, dar com abundância, contribuir é um dom, né? Tem gente que tem pouco
e contribui com muito. Tem gente que tem muito e não contribui com nada. Assim como tem gente que não tem nada e contribui com nada, e tem gente que tem muito e contribui com tudo. André, contribuir é um dom? Sim. Ah, então quando eu dou dízimo e oferta é um dom de Deus? Não. Contribuir aqui no sentido de ir além, né? Dar em abundância. Dar o dízimo e oferta é... Dar o dízimo, eu falo assim, oferta pode até ser uma contribuição, mas dar o dízimo é seguir a norma de Deus, né, para nós, né? Seguir os princípios de Deus, devolver, na verdade, o que Deus tem nos abençoado. Agora, o dom de contribuir, né, é o fato de você poder ajudar mais com aquilo que Deus te deu. E não, teoricamente, isso não é só com dinheiro, não, né? Você está vendo aí Deus e mais. Às vezes você não tem dinheiro para sair contribuindo para as pessoas, né? Você não tem essa abundância e isso é claro, muitos poucos têm abundância, né? A minoria tem abundância de dinheiro. Mas você pode contribuir com outra forma. Tem uma irmã lá da igreja, uma senhorinha já, tem mais de 70 anos, né? Obviamente que ela não tem dinheiro assim para sair contribuindo financeiramente, mas ela é uma pessoa que está contribuindo muito nesse momento da crise aí, com o dom que Deus deu para ela. Ela está fazendo umas máscaras top, rapaz, para doar na igreja, para dar lugar, mas máscara boa mesmo. Eu uso óculos, eu uso só a máscara dela, porque não embaça meu óculos, né? Ela dá um jeito aqui de pôr no óculos aqui que não embaça. Então são máscaras de qualidade. Você vê que ela contribui, não é de qualquer jeito, tipo, sai picotando e colocando, tô dando de graça, tá bom, não. Se você quer contribuir, né, que você faça com o seu melhor. Isso é importantíssimo você ter na sua mente, né? Não é porque você está fazendo gratuitamente, que você está contribuindo no dom de Deus para os irmãos, que você pode fazer de qualquer jeito. Afinal, você já está fazendo mais do que a sua obrigação. Não é não, viu, meu irmão? Se for para contribuir, que você não é obrigado, né? Mas se for para contribuir, que isso seja de coração. Então, tem gente aí que está fazendo umas máscaras aí, que tinha talento para fazer uma máscara boa, mas está fazendo umas máscaras muito ruim, né? E você vai, não tem jeito de reclamar com a pessoa, está contribuindo, né? Porque ela só sai fazendo. E aí vocês veem uma senhorinha dessa, por exemplo, que também tem o dom e está fazendo ali com excelência. Então, contribuir, eu gosto de uma frase do Marcelo Cortella, que fala sobre dar o melhor, né? Não é pode não ser o melhor do mundo, mas é o meu melhor nas circunstâncias que eu tenho. Então, se você quer contribuir, seja financeiramente, seja com o seu talento, que você faça isso com alegria, fazendo o seu melhor com Deus. Eu, por exemplo, estou ajudando meu pai lá nas transmissões do culto, igual eu falei para vocês, né? Ele nem me pediu, não, eu fui lá porque eu sabia que som voltou. Então eu fui lá voluntariamente ajudar, né? Porque provavelmente a coisa não ia sair muito bem feita, não tinha sido planejado. Fui contribuir com os dons que Deus me deu. Fui lá e desde a primeira semana, meu irmão, toda semana a gente vai melhorando uma coisa, né? Peraí que eu tô esperando o som melhorar um pouco. Som. 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 Som 2. Internet caiu, mano? Atenção 2. Vocês devem estar me escutando, eu pus no 3G aqui, porque a minha internet caiu. Dá para ouvir. Então, para finalizar aqui esse horário nosso, porque sem minha internet aqui não tem como. Vocês Eu estão estou te escutando, ouvindo. né? Estamos te Tô te ouvindo. ouvindo. Hã? Tá me ouvindo? Sim. Tá, então eu vou finalizar no 3G aqui, porque minha internet caiu. Então vocês não devem estar nem vendo a tela mais, provavelmente. Ou deve estar travada. Né? Contribuição, então, é dar o seu melhor na circunstância que você tem. Então, eu propus lá e toda semana a gente tem melhorado. Melhorou o programa, né? Depois melhora a câmera e a gente vai dando melhor com aquilo que tem para sempre sair o melhor. Então, contribua com o seu melhor. Porque é fato que todos podem e devem contribuir, mas quem tem esse dom faz muito mais. Então, todo mundo tem que contribuir.
Mas quem tem esse dom é aquela pessoa que se dispõe, né? Que chega mais cedo na igreja, que ajuda ali mesmo sem ninguém ter pedido, que se precisa de voluntário, é a primeira pessoa a se voluntariar, igual a senhorinha precisou fazer máscara, ela foi lá, usou o dom dela, né? Então, contribuir é um dom. Todos nós temos que fazer, mas tem pessoas que têm o dom e fazem com amor, fazem com carinho e fazem com excelência, certo? Vou finalizar nossa aula aqui então, porque sem a internet aqui fica difícil. E o próximo horário aí, quem for de música, né? A gente continua com a próxima aula. Vou ver se eu consigo arrumar a internet aqui, certo? Um abraço para todo mundo aí. Deixa eu só tirar um print que veio na aula. Boa noite. Um abraço. Só para me fazer a chamada. Peraí um minutinho. Certinho, pessoal. Já tirei o print aqui. Fiquem com Deus. Até mais. Abraço. Com Deus, abraço a todos.